Se você é corretor de seguros e ainda não entendeu o impacto real da nova lei dos seguros na sua vida, você está assumindo riscos sérios e riscos milionários. Isso porque essa nova lei muda muitas regras, como análise de risco, sinistro, renovação, prescrição e principalmente muda o nível de responsabilidade do corretor. Mas corretor inteligente vai usar a nova lei não só para ficar protegido, mas sim para conseguir vender muito mais. E hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar de uma forma prática, sem juridiquês, o que realmente muda na sua rotina como corretor e onde estão os maiores riscos e, claro, as oportunidades. Olá, eu sou Cláudia Simplício e eu quero começar dizendo que eu não sou advogado, ok? Mas sim, eu sou uma pessoa que atua no mercado já há quase 26 anos. E tudo que eu vou trazer aqui é o meu entendimento prático, depois de eu procurar estudar, conversar com o jurídico, analisar o impacto no mercado e principalmente olhar isso sob a ótica do corretor de seguros. E é importante eu te dizer que essa lei tem 134 artigos. E é claro, eu vou tentar focar aqui nos pontos de risco que eu, como assessoria, enxergo que podem, de repente, gerar um problema real aí no dia a dia do corretor de seguros. Mas não são só esses pontos que existem, ok? E você, corretor, precisa também fazer os seus estudos além de só assistir esse vídeo, ok? O primeiro ponto é que sim, a lei veio para reorganizar todo o contrato de seguros no Brasil. E como a gente está falando aqui do prisma pro corretor, o corretor ele deixa de ser apenas um intermediário e passa a ter responsabilidades ativas sobre a informação que ele recebe do cliente ou da seguradora. A lei reforça a boa-fé também para o corretor de seguros. E isso não é só na venda do seguro, não. Isso significa que o corretor pode ser questionado, por exemplo, se percebeu alguma incoerência no risco e de repente ignorou, se ele percebeu informações sensíveis e não orientou a correção, ou se de repente seguiu com uma proposta sabendo que aquilo poderia ser um problema. E não é obrigação do corretor fiscalizar. Mas também nós podemos dizer que não é mais aceitável fechar os olhos. E atenção, corretor, agora existem penalidades que podem chegar a multas milionárias e até a perda da SUSEP. E um ponto crítico aqui para o corretor, tá? É a entrega de dados e documentos. Agora, o corretor passa a ser responsável pela entrega de documentos e dados que lhe foram confiados pela seguradora ou pelo cliente, e isso em até 5 dias úteis. E mais, se houver um risco iminente de perder o direito ali, esse prazo pode ser ainda menor. Então, corretor, cuidado! Se o documento ou informação chegar para você, a responsabilidade de enviar para outra parte é sua. Então, uma dica prática é que muito corretor ainda erra aqui nesse ponto. Corretor, evita colocar o seu e-mail ou o seu endereço de correspondência na apólice. Não vale o risco, não tem por que você fazer isso, ok? Mais um ponto controverso é a assinatura da proposta. A nova lei não obriga o corretor a colher a assinatura na proposta, mas ela exige que o corretor tenha uma prova de ciência inequívoca. Traduzindo em miúdos, que ele consiga provar que o cliente falou ou pediu alguma coisa. Aí eu já ouvi: ah, Clau, então eu não vou pegar a assinatura, eu só vou usar outras formas de prova. Será que isso vai dar bom? Então pensa assim: WhatsApp serve? Depende. Áudio serve? Depende. Print? Também depende. Isso tudo chega a ser frágil. Antes isso era discussão comercial, agora é discussão jurídica. Quem não provar, perde. E na hora de um sinistro que não for pago, se você não conseguir de fato provar com algo com que tenha um valor jurídico real,
Para quem você acha que pode sobrar esse prejuízo? Ah, e tem um detalhe. Tem seguradora que está colocando nas condições gerais que sim, é necessário ter proposta assinada. Nesse caso, sim, você precisa disso realmente e não tem nem o que questionar. Então, corretor, dá uma analisada disso. Minha sugestão para você, pega a assinatura sim. E isso sempre, mesmo que seja nesses formatos digitais, hoje é tão fácil. E pega não só a assinatura, tenha também ainda assim um backup de WhatsApp, os e-mails trocados com o cliente, o áudio das ligações que você vale a pena fazer a gravação das ligações e tudo mais o que você tiver como provar em sua defesa. Porque quanto mais proteção você mesmo tiver, melhor vai ser para você. Depois, não vale dizer que eu não te avisei, tá bom? Bora agora falar então do prazo de aceitação. Afinal de contas, isso também mudou. O prazo de análise de aceitação passou de 15 dias para até 25 dias. E se a seguradora não se manifestar dentro do prazo, o contrato se aperfeiçoa, ou seja, o silêncio gera efeito jurídico. Silêncio igual aceitação. E onde entra o corretor? No controle de prazo, prova de envio de dados e documentos para a companhia, ter protocolos e tudo mais. E corretor, muita atenção aqui. Vai ter seguradora que vai recusar. Você vai receber o aviso e de repente pode ser que não repasse para o cliente. Aí você vai ter um problema carregando, vai dar um BO aí. Ah, vale também eu te dizer que tem seguradora colocando nas condições gerais que os prazos são menores que os 25 dias. Então, nesse caso, vale você estudar realmente a condição da companhia, porque não vai ser os 25, de repente vai continuar os 15. Cada companhia vai adotar aí a sua regra. E um ponto mega importante aqui para você. A seguradora agora tem o dever de transparência na recusa, ou seja, ela precisa dizer o motivo pelo qual ela recusou a proposta. E antes ela só dizia recusa técnica. Agora, quando a seguradora recusar a proposta, ela deve comunicar a recusa e tem que indicar os motivos de ela não ter essa aceitação feita. Por que ela negou? E cá entre nós, um olhar que eu tenho sobre isso. A seguradora não vai querer negar certas coisas que antes ela negaria, até porque antes ela não precisava dizer o motivo. Agora, como ela precisa dizer, vai existir uma linha muito tênue na visão de algumas pessoas que podem recair sobre o ponto de discriminação. Exemplo, a seguradora pode negar porque é um direito dela, mas sei lá, de repente ela nega por histórico de sinistro, região, idade, nome sujo, junção de várias coisas e por aí vai. Mas será que isso não vai dar motivo ou discussão num processo para falar que foi discriminação? Então, o que eu acredito que pode acontecer no mercado com tudo isso, tá? Talvez as companhias até aceitem mais riscos do que antes ela aceitava. Porém, isso pode gerar aí alguns desdobramentos no mercado. Quer ver um exemplo? A análise do perfil. Ela deixa de ser na proposta e vai para o cálculo, porque aqui no cálculo a companhia não precisa dizer o motivo de por que ela não está apresentando o preço. Porque ali é tratado como política comercial, critério de subscrição prévia, filtro de apetite de risco. Então aqui não nasce a obrigação legal de justificar o motivo da recusa. Mas aí tem um problema. Analisar o perfil do cliente de todos os cálculos gera um custo adicional de processamento de dados e de tecnologia, que até então não existia para a seguradora. E esses custos, para onde vão? Naturalmente vão para o preço do seguro, o que é de se entender também. Mas aí a coisa não para por aí, porque de repente, para não negar a aceitação, mesmo sendo um risco que antes a companhia não aceitaria, ela resolve aceitar. Então o que ela pode fazer? Aumentar o preço. Até aí, ok, porque o preço é baseado no tamanho do risco. Porém, historicamente, a gente tem visto que nos últimos anos o mercado está com um preço muito semelhante de um ano para o outro. Ou seja, as coisas estão mais caras e atuariamente o preço do seguro não está aumentando tanto assim. E por quê?
para a companhia não parar de vender. E ok, isso é legítimo também. Agora o risco está aí. A seguradora assume a conta? Não, gente. Toda seguradora está aí para ter lucro, como toda e qualquer empresa. Não que não seja a ONG, ela precisa ter lucro, certo? Até porque as seguradoras que não tiverem lucro, é melhor ela nem abrir as portas, certo? Então, o cálculo de risco sempre vai para algum lugar. E se ele não aumenta o preço, ela joga o risco para onde? Para a franquia do seguro. E por que eu estou passando esse prisma para você, corretor? Porque você também precisa olhar a franquia na hora da venda. Às vezes, isso pode ser o motivo de outro corretor estar vendendo e você não, porque ele pode incluir essa informação na hora da negociação. Então, corretor, fica atento também a esse ponto, ok? Falando agora de cobertura provisória. Cobertura provisória existe, mas não é automática, ok? Ela depende da manifestação clara da seguradora. E isso aumenta o risco e a responsabilidade do corretor na informação que ele passa da seguradora para o segurado. Agora, não vale que é só transmitir a proposta e que está com cobertura em qualquer seguradora, não. Tenha, gente, isso confirmado muito certinho nas companhias que você trabalha. Cada uma pode atuar de uma forma. E atenção, corretor, se você atua com automóvel, por exemplo, sabe aqueles 2 dias de cobertura extra que a gente tinha o costume de dizer que tinha após uma recusa de aceitação? Pois é, gente, isso legalmente nunca existiu e na nova lei também não existe. A nova lei não prevê prazo legal de continuidade de cobertura após a recusa, ok? Como funciona? Comunicada a recusa, a cobertura, inclusive a provisória, se ela houver, se encerra, salvo se a seguradora, por liberalidade dela, tiver concedido algo diferente nas condições contratuais ou em algum documento formal que ela diga isso para você. Ah, Clau, mas o mercado sempre agiu assim. Ok, mas isso não era lei, não é lei, tá certo, gente? Nem mesmo para aquelas propostas recusadas de sexta-feira, final de expediente. Isso não tá valendo de cobertura extra, certo? Vamos agora falar de renovação. Renovação, gente, não é obrigatório, ok? Renovação é novo contrato. E aqui mora um risco enorme. Cliente acha que está coberto, o corretor acha que está em análise, a seguradora não manifestou o aceite, não colocou cobertura provisória formal, o risco está aí, está implantado e o BO está em vista. Corretor, confirma a aceitação da renovação, inclusive daquelas que dizem ali automáticas, por quê? Pode haver uma recusa e de repente você não viu ali a comunicação, ok? Fica de olho nisso. E o cancelamento por inadimplência? Agora não pode mais suspender a cobertura automaticamente. É obrigado que a seguradora faça uma notificação com uma antecedência mínima de 15 dias. E corretor, se esse aviso for para você e não para o cliente, é sua responsabilidade de avisar também, hein? Fica antenado aí nesse ponto. E agora sobre o sinistro, porque aqui mudou bastante coisa. Vamos falar então aí sobre os prazos e documentos, tá? O aviso de sinistro para a seguradora, ele deve ser de imediato. Não sendo, pode isso gerar margem para recusa. Fica ligado. Já falando de análise, o pedido de documentação complementar antes, a seguradora podia pedir quantas vezes ela quisesse. Agora, para importâncias seguradas de até 500 salários mínimos, a companhia pode pedir só uma vez. E se for uma apólice com uma importância segurada acima de 500 salários mínimos, a companhia pode pedir 2 vezes. Ou seja, existe limite, não é mais quando quiser e da forma que quiser. E importante, gente, aqui vale você saber. O prazo de análise de sinistro, que antes era de 30 dias e começava-se a recontar quando pedia documento, agora continua de onde parou a contagem. E passando do prazo, a companhia paga multas, juros, atualização de moeda e tudo mais. Só para vocês terem um exemplo. Se a companhia pediu um documento e passou 5 dias, agora
faltam só 25 dias depois que ela receber a documentação, tá? Ah, e uma coisa que não tinha antes, agora a seguradora é obrigada a compartilhar o motivo da recusa do sinistro. Então, quando solicitado, ela tem que entregar o relatório regulatório do sinistro, o que dá mais transparência para o segurado, né? Falando agora do prazo de prescrição. Antes era de até 10 anos, agora passou a ser 3 anos. E o prazo para se recorrer de uma ação judicial agora é de 1 ano, ok? Se liga nessa mudança. Falando do agravamento de risco, porque isso também mudou. Antes, qualquer omissão ou informação errada na apólice poderia gerar negativas. Agora, existe a suspensão de cobertura se a omissão de informação ou a informação errada tiver nexo causal, ou seja, gerou causa ao sinistro e ainda influência na questão aí de ser, certo? Isso também tem a questão do doloso, que é com intenção, ou culposo, que é sem a intenção. Exemplo para a gente traduzir aí em miúdos, tá? O segurado tem um filho de 20 anos que não está na apólice, mas que de repente ele pega o carro aí de vez em quando para dirigir. Mas aí essa pessoa tem um sinistro. Só que o causador desse sinistro não foi o filho, foi o segurado. Ele não estava nem no carro, não dirigiu, não tinha problema nenhum ali com o filho no momento. Nesse caso, não existe o nexo causal, não foi o filho que causou o sinistro. Então, pode até ser contestado pela companhia, jurisprudência, aquela coisa toda, mas hoje, pela lei, não tem o nexo causal, mas aí teria cobertura. Então, claro, isso ainda vai dar muita discussão e desenrolar na prática, na jurisprudência, mas isso não implicaria no agravo de risco, ok? E aí entra aqui, então, um cuidado para você que é corretor. Ônus da prova e inversão prática no sinistro. A nova lei reforça algo que, na prática, muda totalmente o jogo. A seguradora passa a ter a obrigação da prova, que é o dolo, o nexo causal, o agravamento intencional do risco. Qual é o problema aqui? Quem alimenta a seguradora de informação inicial, muitas vezes, é o corretor. E é o corretor que, por exemplo, descreve um risco mal feito, antecipa uma conclusão de algo ou muitas vezes até opina sobre o aviso de sinistro. E isso pode ajudar a criar, de repente, um nexo causal contra o cliente. Isso porque ele tem sim que transmitir os dados e que esses dados sejam verdadeiros. Mas daí, corretora, opinar sobre isso pode gerar aí um resultado não muito bom para você aí no futuro, hein? Então, um ponto de atenção para o corretor. Aviso de sinistro não é parecer técnico, tá? Relato deve ser factual, não interpretativo. Evita frases como o segurado sabia, era comum acontecer, já vinha acontecendo, sei lá, coisas nesse âmbito. Não cabe você a julgar. Passa as informações para a companhia e deixa ela analisar. Já a vigência da lei é um erro comum e que eu vejo acontecendo aí já com alguns corretores. Afinal de contas, a lei já está valendo. A lei não é retroativa, ela se aplica aos contratos celebrados, gente, a partir de 11 de dezembro de 2025. Então, mesmo que o sinistro aconteça lá em 2026 ou a discussão judicial, sei lá, aconteça em 2027, se a apólice foi emitida antes da vigência inicial da lei, ela não vai ser abrangida pela nova lei, e sim a discussão cai sobre a lei antiga. Mas atenção, a pegadinha aqui é clássica, hein? Renovação após 11 de dezembro de 2025 já entra na nova lei do contrato, ok? Agora, um alerta para você, corretor. Tudo isso aumenta a sua exposição ao risco. Claro, quem souber usar isso a seu favor ganha mais venda, com justamente um posicionamento de autoridade perante o cliente. Mas o risco existe para todos. Então, minha sugestão prática, corretor,
Faça um seguro de responsabilidade civil para você, para a sua corretora. Isso vai proteger você e o seu patrimônio. Mas a coisa não para por aí. Quando eu fui pesquisar e estudar sobre a nova lei, eu vi que algumas pessoas estão dizendo que o corretor não precisa pensar tanto em vender, e sim em ser consultor e também ser especialista na lei. Bem, a minha opinião não é bem assim, porque hoje o corretor só ganha dinheiro quando ele vende e ele não ganha dinheiro quando ele faz consultoria. Ou seja, se o corretor não tiver como objetivo final vender mais, ele vai ganhar uma merreca, trabalhar pra caramba e não chegar onde ele deseja financeiramente. E é justamente por pensamentos como esse que muitos corretores no Brasil hoje não ganham nem 10 mil reais por mês. E gente, de verdade, dá para o corretor ganhar muito mais que isso, basta ele querer. Ah, Clau, mas e a consultoria? Onde fica a orientação de todo esse risco que você falou e tudo mais? Uma coisa não tem a ver com a outra. E sim, corretor, você precisa sim fazer uma venda consultiva, transparente, entender da lei e falar tudo isso para o cliente. A questão é, o foco maior ainda assim precisa ser a venda, porque se a corretora não vender, não vai entrar dinheiro. Se não entra dinheiro, a corretora vai deixar de existir e não vai adiantar ter consultoria se não tiver corretora. Faz sentido tudo isso? Se sim, eu vou dizer que a Ragaz pode te ajudar e muito com tudo isso. E pode te ajudar a conseguir fazer mais vendas, vendas consultivas e sim vender muito mais seguros, corretor. Se você é um corretor e quer operar com segurança e quer vender muito mais seguros, faz assim, já clica aqui embaixo e finaliza o seu cadastro aqui com a Ragaz. E vem fazer parte desse time de mais de 2.500 corretores que hoje já contam com a Ragaz. E melhor, o corretor não paga para ter os nossos serviços de assessoria. Então clica no link aqui embaixo e vem entender como a Ragaz pode te ajudar. Ah, e tem mais uma coisa. Aqui na Ragaz nós temos um grupo VIP do WhatsApp, onde eu dou diversas coisas para o corretor aí no dia a dia. Coisas que não divulgo aqui no YouTube, Facebook e Instagram. E eu tô liberando lá no nosso grupo VIP um áudio de podcast e mais um PDF com pontos super importantes sobre a lei do seguro, sobre essa nova lei. Afinal, gente, nem tudo eu consigo colocar aqui só em um vídeo. Não dá, é impossível, né? Eu ficaria horas aqui com você. Antes de você vir já se cadastrar, me diz aqui nos comentários, com sinceridade, o que você achou dessa nova lei. Lembrando, você agora tem 3 coisas para fazer, hein? Vir para a Ragaz, vem ser nosso assessorado, entrar para o grupo VIP e comentar aqui embaixo o que você achou, tá certo? Gente, para esse vídeo é isso, um forte abraço e até a próxima oportunidade.